Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Então, meu nome é Jefferson, tenho 23 anos, sou solteiro, me separei faz uns 3 anos. O motivo da minha separação é que a mulher, ela me... Como eu posso dizer? Eu não gosto de estar falando nessa história porque mexe muito com o meu emocional, entendeu? Com o meu espiritual, porque era uma mulher responsa, nunca imaginei que ela ia fazer isso comigo. Acabou se deitando com a pessoa que eu menos imaginava, e essa pessoa eu não tenho mais contato com ela, e nós cresceu desde a infância. Não vou mencionar o nome dessa pessoa, porque era uma pessoa que eu considerava ela bastante, e perdi o contato dessa pessoa como ela está nos dias de hoje. Nós está em que ano mesmo? 2025, né? Certo. Vamos voltar 3 anos no tempo. Eu conheci essa pessoa através de... Na época não tinha redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Quai. Não tinha essas tecnologias como o mundo de hoje tem. Conheci ela na escola. Fui sempre aquele garoto tímido, que não dava trabalho na escola, tinha excelentes notas, era um aluno dedicado, esforçado. A única matéria que eu não me dava bem era inglês, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E o resto das matérias eu era só 8, 7, 9. Era um aluno responsa, e não me contentava com 5 no inglês. As professoras e os professores, os eventuais, falavam para eu melhorar a nota, porque senão ia ficar de recuperação. Nunca estudei em escola pública. Meus pais me davam uma condição, me bancava. Eu reconhecia que eles não tinham a oportunidade do que eles tinham na época deles de escola. Não tinha como dar atenção para dois lugares: ou trabalha ou estuda. Eles escolheram trabalhar para dar o pão de cada dia para nós. E eu conheci essa pessoa na escola. Era mina popular, né? Ficava ali na rodinha de amigas, no intervalo. Era uma pessoa, era um adolescente, né? Que chamava atenção, estava sempre de roupa de marca. Eu não sabia da história dela, ela também não sabia também da minha história também. E o pai dela sempre buscava ela de carro. E que carro, né? Que ela buscava, de carro de 300, de 500 mil. Já meu pai e minha mãe, quando chegava do trabalho, me buscava não tinha uma condição de me buscar na escola.
buscava também de bicicleta, a pé, entendeu? Eu conheci essa pessoa, uma amiga dela que eu gostava dela bastante, ainda tenho contato dela ainda. Nós fala nas redes sociais, nós fala pelo Facebook, nós coloca o papo em dia. Só queria que ela trabalhasse na mesma empresa que eu. Aí o tempo foi passando, eu conheci ela, nós tínhamos as mesmas qualidades, os defeitos, nós sorria, nós brincava, eu chamava ela para vir na minha casa, para conhecer mais sobre a minha história. Ela tinha um certo preconceito da minha religião, ela era totalmente contra, a única coisa que nós não se batia era nisso, mas de resto a gente dava super bem. Ela era de outra denominação, eu também, já fiz também, já vou entrar nesse assunto que, deixa eu ver, aí eu chamei ela, nós saía, eu tinha um ótimo emprego, recebia super bem na época, por, recebia por mês e, por quinzena trabalhava em obra, eu era eu comecei de baixo, eu comecei como ajudante, aí depois fui para, era ali a responsa ali começou a aumentar, fui para predeiro, aí depois fui para encarregado, fui para engenheiro, fui subindo com o tempo, fui ganhando espaço, eu pude dar uma condição melhor para minha família, recebia um valor bem considerável e deixa eu ver o que mais. Tava sempre cercado de amigos, mas nada daquilo me fazia feliz, algo não me preenchia ali no momento. E, e durante esse percurso, eu acabei me envolvendo cada vez mais na religião, nos trabalhos, nas exigências. Eu ia lá só para visitar, tomar alguns banhos. Eles falavam que eu estava carregado, que que certas pessoas tinham feito trabalho de inveja contra a minha vida. E eu não entendia o porquê disso. Minha família estava se afastando, meus pais não se entendiam dentro de casa, era brigas, era confusão, era policiais todo dia na minha casa. Meu pai, uma mão tentou quase tirar a vida da minha mãe, eu não entendi o porquê daquilo, eu recebia super bem, dava uma condição para eles, e foi uma vizinha minha que tinha feito vários trabalhos para ter o meu pai, e ela não estava infeliz com o namorado, o esposo que ela tinha, que ele era o homem da vida dela. Eu não entendia, nem imaginava isso na minha cabeça. Aí eu fui me afastando, eu fui cada vez mais no profundo. Depois de depois de ter frequentado ali a religião, eu acabei subindo de cargo, eu fui para Ogan, aí depois fui recebendo os guias que eles falavam, aí depois fui fazendo trabalho em lugares específicos, como em encruzilhadas, na praia, na mata.
para certas entidades. Todas as mulheres eu tinha, andava sempre de carro importado, viajei para vários lugares e só não consegui separar um casal. Eles falavam que eu tinha um corpo fechado, eu acreditava fielmente nisso que eu tinha. E era isso a minha história. E aí depois fui me envolvendo no mundo das drogas. Era a empresa lá que eu trabalhava me desligou, não sei por que, qual motivo. Tava sem dinheiro, devendo para agiota, devendo para banco, os cartões já estavam no limite. As pessoas que falavam que era amigo viraram tudo as costas, era interesseiro, só ficava de olho no que eu tinha, via que eu tinha algo para proporcionar ali no momento. E, e lá eu conheci o mundo das drogas, comecei como campana. Eu conheci ali, já era envolvido ali no, no espiritismo, usava a guia que eu mais gostava era a cor vermelho, preto e branco, na linha de tal entidade. Aí eu comecei como campana, depois subi para vapor, fui para gerente e fui para dono. Todo mundo tinha medo de mim. Eles pegavam ali os negócios, e os inimigos também, né? Porque nesse mundo aí você não pode confiar em ninguém. Os moradores também. Nós pagávamos o acerto para eles, para nós deixar nós de boa. Era porque eu tinha uma mente criminosa, entendeu? O tempo foi passando e lá tinha uma mulher lá de joelhos que enquanto ela orava, os guias não abaixavam, não desciam em mim. E eu não entendi o porquê daquilo. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça, que eu não conseguia separar aquele casal. Era espírito de contenda, de fofoca, de adultério, de fornicação. Colocava ali, fazia os trabalhos ali para eles, pagava ali bem pago para eles. E eu tinha um conhecimento também, fazia ali o trabalho, recebia. E os guias ali, na hora quando ia fazer o trabalho para confirmar, me abandonava ali. Ali eu entendi que o que estava nela era mais forte do que o que estava em mim. Chegou a hora da minha libertação. Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Me chamo Paulo, vou contar um pouco da minha história. Achei sua história interessante. Nessa história que eu vou contar, eu tenho 28 anos, sou um pouco mais velho que você. Meus pais vêm de uma família boa, e vim de uma família que do berço
de uma religião aí, entendeu? E daí, nesse período, eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a falar do amor de, do amor de Deus, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele faz o mais perdido da palavra, entendeu? Porque lá em João 10:10, fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida com abundância. Ele quer que você se regenere, quer que você tenha uma vida boa, quer que você perdoe, quer que você ame mais os seus inimigos, que você perdoe, que você larga dos maus caminhos, que você busque de todo o seu coração, entendeu? Aí, vim de uma família boa, eu conheci esse rapaz que está aqui contando a sua história, que ele não conseguiu separar o casal de tal religião. Todas as mulheres ele tinha, andava bem trajado, tinha um conhecimento do espiritismo, gostava de uma garota, e o motivo da separação ele nem fala mais. E aí ele conheceu vários lugares do Brasil, diferente de eu, que não estava. Não que isso seja uma coisa errada se conhecer outros países, mas eu preguei o evangelho para quase todo o Brasil, Rondônia, Portugal, Ceará, e por aí vai. Meus pais, eles sempre me instruíram a no caminho reto, a seguir o caminho do Senhor, porque Provérbios diz em diante que ainda que um jovem se perca no caminho e se corrija. Eu acho que é assim. Aí meus pais me buscavam na escola, ninguém sabia da minha história. Era um aluno que não tinha boas notas, entrava em reforço, tinha uma depressão aqui nesse meu coração, nessa minha alma, que nada me preenchia. Meus pais não bebia, meus pais brigavam dentro de casa, meus pais batiam na minha mãe, entendeu? E isso eu era muito pequeno, não entendi o porquê daquilo, mas Satanás já estava ali agindo na vida ali, naquela família. Eu não entendi o porquê daquilo. Depois que eu cresci, eu tinha um ódio dos meus pais. Eu tinha. Não perdoava os meus pais, porque ele fez isso com a minha mãe. Hoje eu entendo que foi necessário passar por aquilo para ter uma vida mais feliz, porque nada daquilo que meus pais faziam eu não entendia, mas já estava ali operando. Aí eu ia para a igreja pelo menos 3 vezes na semana, ia para academia, sempre gostei de esporte, fui um cara muito ativo nessa parte. Chegava final de semana, eu bebia todas, conhecendo a palavra,
mas fazia as coisas tudo do meu jeito. Eu buscava, achava que Deus não estava dando providência, me distanciando cada vez mais do meu coração. Lá em Salmos 10 fala que porque tu esconde em tempos de angústia. E ali eu buscava, e nada daquilo não fazia sentido. Usava duas máscaras, sorrindo e chorando por dentro. Rindo por fora e chorando por dentro. Aí depois, quando eu chegava em casa, era um vazio enorme. Eu chorava, mutilava, quase tentei tirar minha vida, mas Deus foi misericordioso, me deu mais um livramento para me contar aqui a minha história. E já ganhei almas, mas a última vez que eu contei minha história, mais de 1000 almas aceitaram a Jesus. Glórias a Deus. E namorei, casei, teve filhos e tô aí há 20 anos, pela honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, pessoas trabalham para mim. Já já vou entrar nessa parte. Comecei do baixo, igual você, fui humilde, não comecei lá do alto. Apesar que minha família tive uma coisa boa para me dar, mas eu sempre fui independente, sempre quis correr atrás de ter minhas coisas, não ter já de mão beijada. Comecei como empacotador, depois eu subi para repositor, depois eu fui para gerente, chefe, né, quer dizer, chefe de setor, fui para gerente, aí depois fiquei ali um tempo naquela loja, depois eu estava ganhando super bem, mas fui ambicioso, queria mais, apesar que eu tinha filhos, né? Só de aluguel era tanto, despesa, gasto, finais de semana. Não tinha uma visão de águia, minha visão era de pombo. Pensava só aqui, ó. Não pensava lá na frente. Aí eu entrei para carga e descarga, ou obra. Tinha ajudante, ganhava X, e deixa eu ver o que mais. Aí trabalhava de segunda a sexta, era aqui perto de casa a obra já estava começando, ainda bem. O prazo que eles tinham ali era de 2 anos. Desses 2 anos era muito tempo. Ajudava, trabalhava mais que os outros. Tinha lá que fumava os negócios dele, bebia lá na obra. Aí depois os pessoal lá contava lá, ficava lá conversando lá, eu só ficava prestando atenção, ninguém me conhecia. Tinha ali 1 ou 2 que me conhecia da minha história. Aí os outros ali usava esse mesmo cordão que você usa. Era de tal religião ali. Eles ficavam ali conversando, o tempo se passou. Aí eu subi para predeiro. Depois eu fui para encarregado. De encarregado eu fui para gerente. Ou gerente não, para engenheiro. Estudei, busquei, tinha um conhecimento na prática, fazia ali a logística ali,
andava de EPI, equipamento, botas que a empresa fornecia, eu ia lá e fazia. Chegava em casa super cansado, minha mulher já tinha feito o almoço, levava meus filhos para tomar um sorvete, para